Fala, cara. Então nessa aula aqui eu vou falar um pouquinho sobre comentários para você e tô dentro aqui do ambiente do Idle, né, na internet. Já falei dele em aulas anteriores. Então a parada é a seguinte: quando você está digitando um código, quando você está programando ou criando um script ali, você pode colocar comentários no meio desse código. Esses comentários servem para explicar alguma coisa que você está. Esses comentários vão servir para explicar alguma parte do código ali para quem está lendo, para um outro programador. Eu vou tentar explicar aqui, ilustrar na prática que fica melhor, né? Então eu estou digitando aqui um print, certo? E dentro desse print eu estou colocando a palavra exemplo. Haja printar no começo de curso de Python. Então, o que é que acontece aqui? Entre o print e esse abre parênteses, eu não vou deixar nenhum espaço aqui. Nesse caso aqui eu não vou fazer isso não. Então, aqui eu vou selecionar isso com o meu... O print não ficou amarelo, tá certo? Ctrl Enter, ele dispara, tá certo. Então, perfeito. Então, esse print aqui, exemplo, eu vou copiar ele, né? Tô selecionando ele aqui, ó. Copiando, Ctrl C, dei um clique aqui no final, quebrei a linha e vou colar aqui de novo, vou quebrar a linha, vou colar de novo, vou colar mais 5 vezes aqui, só para exemplificar. Então esse aqui seria um exemplo 1, esse aqui seria um exemplo 2, esse aqui seria um exemplo 3, esse aqui seria um exemplo 4, esse aqui seria um exemplo 5, certo? E estou dando backspace aqui. Então, imagina que isso aqui seja um programa, usa a tua imaginação aí, né? Então vamos supor que você trabalhou aqui ó, no exemplo 3 desse programa e você salvou o projeto, só vai ter que pegar isso daqui a um mês, sei lá, uma semana, ou no outro dia, você está com medo de esquecer o que você fez aqui. Você poderia colocar um comentário antes ou até do lado aqui dessa linha de código, explicando o que você quis fazer aqui com essa linha de código aqui do print exemplo 3. Eu acho que deu para entender, né? Então, por padrão no Python, um comentário a gente tem que começar com o jogo da velha, a hashtag, né? Que o pessoal, os Nutellas hoje chamam de hashtag. Aí na realidade é aquela cerquilhazinha, né? Aquele jogo da velha. Então, seguindo o padrão da comunidade Python, depois de uma linha assim, se você quiser colocar um comentário, você tem que dar 2 espaços aqui. Então dá 2 espaços, abre lá com hashtag, né? Cerquilha, e você digita alguma coisa aqui depois, certo? Certo? Então aqui eu vou digitar a palavra comentário. Acho que é assim que se escreve. Você vê que aqui no idle, no replit, ele fica verde, certo? Se ele está verde e tem um jogo da velha antes, significa que isso é um comentário. Eu estou usando isso para explicar alguma coisa no meu código. Se eu der um Ctrl Enter, o programa vai ser executado aqui no lado direito, normal. Porém, esse comentário aqui, ele vai, como é que eu posso dizer, desconsiderar, certo? Então, o comentário ele desconsidera. Eu posso colocar um comentário dentro de um print? Não posso, senão ele vai chamar tudo que está ali na frente de comentário. Perfeito, então vamos supor aqui ó, que acima desse exemplo 2 eu colocasse outro comentário aqui nessa linha. Então vou colocar aqui ó, hashtag, joguinho da velha, cerquilha, comentário de novo. Saca? Então eu posso ir pontuando no meu código, certo? Alguns trechos nesse código em que eu quero sinalizar ali, explicar alguma coisa no código. Se a gente diz que é um comentário em Python. Durante as aulas eu vou usar ele também quando eu quiser, de certa forma, enumerar uma sequência ou esconder alguma sequência quando eu estiver explicando. Então, por exemplo, se eu fosse dar uma aula e cada uma dessas linhas aqui fosse um tópico que eu fosse abordar na aula, eu poderia simplesmente chegar aqui antes desse primeiro print e colocar um jogo da velha aqui, ó. Aí tudo que está à frente do jogo da velha ia ficar verde.
e o Python não ia interpretar isso como uma linha do código. Se eu der um run agora, você vê que ele imprime só do 2 para o 5. Ó. Ele ignorou um. Se eu colocar um hashtag aqui antes desse print do exemplo 2, mesma coisa. Se eu der um Ctrl Enter, ele só vai imprimir ali do 3 até o 5. E assim sucessivamente. Então, no decorrer do curso, muito provavelmente eu vou usar esse recurso aqui. Eu vou colocar em comentários assim, ó, algum tópico que eu quero tratar. Aí quando eu for tratar do tópico, eu vou apagar essa cerquilha. Ela vai voltar aqui para o padrão. E eu vou comentar esse padrão que vai ficar aceso e eu vou executar. Nesse caso aqui ele vai disparar aqui, ó, do 1, não disparou o 2 porque está com comentário antes, certo? E fui até o 5. Então esse é a forma correta de você colocar um comentário em Python. Uma outra forma, que na realidade nem é um comentário, é uma coisa mais complicada, mais à frente no treinamento eu vou explicar isso também, mas que muitos programadores usam como um comentário ou usam como uma forma de neutralizar ali uma sequência dentro de um código que você digitou. Eu vou colocar aqui um exemplo. Estou quebrando a linha aqui, estou dando um Ctrl V e estou dizendo que esse exemplo aqui é o exemplo 6, fechando aqui com aspas e fechando aqui com abre parênteses. Então, deixa eu copiar tudo isso que fica mais interessante aqui para explicar. Então, cara, eu fiz aqui, ó, eu repeti no caso, né? Tem vários prints aqui. Poderia organizar isso aqui 5, 6, 7, 8, 9, cara, um 10 aqui, um 11 aqui e um 12 aqui. Perfeito. Então se eu der um Ctrl Enter, né, aqui no Replit, ele vai disparar ali do lado direito do 1 até o 12. Então suponha que eu queira neutralizar aqui essa linha de código aqui, ó, do 4, desse 5 aqui até esse 9. Tem como fazer isso? Tem. A gente pode usar aspas, certo? Uma outra forma de se criar um comentário no Python, na realidade não é um comentário, né? Mais à frente eu vou explicar porque não é, mas a gente diz que é um comentário longo. Então vamos supor que eu quero explicar tudo isso aqui para alguém que vai abrir esse meu programa e eu quero fazer uma explicação longa aqui em cima. Então como é que eu ia fazer isso? Eu abro 3 aspas, né? Eu coloco 3 aspas aqui em cima, aí eu digitaria o meu texto aqui, estou colocando só a palavra exemplo aqui, né? Estou copiando essa palavra, colocando uma vírgula aqui e colando. Copiei e vou colando essa palavra aqui, certo? Exemplo, 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 pronto. E aqui eu quero finalizar. Aí eu coloco 3 aspas de novo aqui no final, certo? A sacada é essa, ó. 3 aspas, exemplo, exemplo, exemplo. Aí tem mais 3 aspas aqui, onde fecha. Então você perceba que tudo que está aqui dentro, entre essas 3 aspas e essas 3 aspas, ficou na cor laranja, certo? Ficou como se fosse uma string. Mas na realidade não é uma string isso aqui. Se eu der um run, um executar, ele vai executar aqui o programa normalmente, ó, do 1 até o 12. Inclusive ele desconsidera esse espaço, essa quebra de linha que eu fiz aqui. Eu quebrei uma linha aqui entre o 4 e o 5, e entre o 9 e o 10, e ele desconsidera, ele imprime tudo na ordem correta, perfeito? Então, tudo que eu digitasse aqui, ó, entre essas 2 aspas, 3 aspas, perdão, ia ser desconsiderado, certo? É um comentário, é um tipo de comentário, certo? Na realidade, isso aqui a gente vai usar na documentação de um software, mas isso é para aulas futuras. Então, eu posso usar tanto aspas simples, com um apenas, ou duplas. Então, aqui em cima eu estou mudando agora, colocar 3 aspas duplas.
uma, duas, três. Perfeito? Aí eu tenho que apagar, porque o replete aqui ele já entende que eu quero fechar ali as aspas. Então, nesse caso aqui, ficou tudo laranja, porque aqui embaixo está só com aspa simples, com um apenas. Eu tenho que apagar isso aqui, colocar dupla uma vez, dupla duas vezes, dupla três vezes. E agora ficou laranja só essa parte aqui de cima. Daqui para baixo está normal, entendeu? Aí aqui eu poderia colocar um comentário também, né? Um espaço, dois espaços, joguinho da velha ali, a hashtag ou a cerquilha, né? E um exemplo aqui, exemplo. Então, isso aqui é um comentário em verde explicando o que é que eu estou fazendo com essa linha. Acredito que deu para entender aí, né? E aqui seria um comentário maior, um comentário extenso, beleza? Então, em algum momento no treinamento, vai ser necessário que a gente neutralize uma parte do código. Então, vamos supor que eu quero executar esse programa aqui. Estou dando Ctrl Enter. Ele está sendo executado do 1 até o 12, né? Só que eu não quero executar aqui o 5, 6, 7, 8, nem o 9. Como é que eu faço isso? E eu não quero apagar isso, quero deixar isso aqui para usar no futuro. Eu poderia usar as aspas aqui, ó. Vou colocar aqui uma aspa, dupla, duas, três. Então daqui para baixo o Python já está entendendo que isso aqui é uma linha de código, é um comentário gigante, né? Só que eu não quero até o 10, eu quero até o 9. Então aqui, ó, depois do 9, eu vou colocar uma aspa, duas aspas, três aspas. Então agora sim, eu neutralizei aqui do 5 até o 9. Se eu der um Ctrl Enter agora, ele vai imprimir só 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12. É o que a gente vai fazer agora. Segura o Ctrl e dá um Enter. Você vê que ali no lado direito, ó, ele dispara 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12. Está funcionando. Se em algum momento do desenvolvimento desse software, desse programa aqui hipotético, eu quisesse fazer uso desse trecho aqui, que eu de certa forma neutralizei, eu simplesmente posso vir aqui nas aspas, eu apago essas aqui de baixo, apago essas aqui de cima, e o programa volta a funcionar na sua forma normal. Acredito que deu para entender, né? Então, Ctrl Enter, ele dispara ali do 1 até o 12, certo? Então, isso são comentários em Python, certo? É uma coisa tola, mas para quem está começando do zero, que é o nosso caso aqui, é uma coisa que a gente tem que aprender. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.